O chat vai ficar aberto, vão surgir momentos que nós vamos fazer troca, que vocês vão poder estar compartilhando suas dúvidas, que a gente vai poder esclarecer o que vocês precisam, mas eu tenho certeza que tudo que vai ser compartilhado hoje aqui vai ser realmente a prática do planejamento financeiro, a prática de como fazer uma boa gestão. Então, o chat está aberto ali, quiserem compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade também. E mais 2 minutinhos a gente começa a nossa aula. E aí, qual que é a expectativa que vocês estão para hoje? Foi surgindo dúvidas ao longo desse tempo? Por que vocês estão aqui? Qual foi a mensagem que fez vocês estarem essa noite aqui, sexta-feira, ao invés de estar aí tomando um choppzinho, aproveitando o calor? O que fez vocês estarem hoje aqui na sexta-feira para a gente estar falando sobre gestão financeira? Comentem aí comigo se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo ouvir bem. Manda ali no chat para eu ver se vocês estão conseguindo ouvir, que já vamos começar. E boa noite, Renata. Ah, que bom. A Renata falou aí que está animada e feliz com a oportunidade de poder organizar e melhorar as finanças. Oi, Cassi, tudo bem? Boa noite. Ah, que bom então. Que bom que estamos conseguindo ouvir bem. E realmente, boa noite, Ana, tudo bem? Ah, que bom. Na expectativa. E qual que é a expectativa aí? O que tu veio buscando hoje? Compartilhei comigo, investir melhor, ter melhor gestão financeira, aprender a se organizar melhor. Qual foi o motivo que te trouxe até aqui? Para melhorar a gestão. A Cássia falou que precisa aprender a guardar dinheiro, então está no lugar certo na noite certa, viu? Porque vai ser exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu quero começar com vocês fazendo um questionamento. Se alguma coisa inesperada acontecesse com você amanhã, como que ficaria a tua vida financeira? Ela ficaria em pé? Se teu marido precisasse fazer uma cirurgia de emergência que o SUS não cobre? Se teu carro quebrar enquanto tu estiver indo trabalhar? Se amanhã tu não pudesse mais exercer a profissão que tu tem hoje e precisasse depender exclusivamente dos teus investimentos ou do INSS, tu ia conseguir manter o mesmo padrão de vida que tu tem hoje? A maioria das pessoas, elas trabalham muito, mas quase ninguém constrói a estrutura. E hoje eu vou te ensinar a parar de improvisar, a viajar sem culpa, a aproveitar com as pessoas que tu ama para ter tranquilidade para a velhice. E que quando os imprevistos acontecerem, porque eles vão acontecer, a vida é cheia desse movimento, mas você vai estar preparado, pelo menos financeiramente, para não precisar lidar com isso nesse momento. E eu percebi isso quando eu precisei fazer uma cirurgia bilateral dos joelhos. E foi a primeira vez que eu parei para pensar no meu futuro.
Isso que eu não precisei pagar a cirurgia, eu tinha plano de saúde, eu tinha um bom emprego que me garantia um INSS, que iria ali cobrir a minha renda. Mas parar naquele momento e olhar para Jennifer de 40 anos, que por vários motivos que aconteceram na minha vida me levaram a acreditar que o tempo ele era finito, que eu precisava comer tudo agora, que eu precisava aproveitar tudo agora, que hoje eu merecia, que se eu trabalhava muito, se eu ganhava bem, eu podia gastar. E eu percebi que todas essas permissões me deixaram despreparada, me deixaram obesa, me deixaram com os joelhos de uma senhora que eu vivia guerreando contra o mundo e eu tinha só 24 anos. E o problema nunca foi ganhar mal, mas era a falta de um método, de direção, de estrutura e um acompanhamento para eu não desistir ao longo desse caminho. E assim como eu tive, assim como eu aprendi e assim como eu venho fazendo com centenas de clientes, é o que eu quero fazer com vocês. É levar vocês daqui até lá. E aí eu trouxe para compartilhar com vocês um feedback que eu recebi de uma cliente que ela mandou para mim falando desse nosso tempo de atendimento. Como que está a vida financeira depois que a gente começou a trabalharmos juntas. De janeiro a dezembro, muitas coisas mudaram. No início do ano, mesmo tendo um salário muito bom, sem filhos e solteira, eu vivia no negativo, devendo no banco, estava com o nome no Serasa e com os impostos atrasados na Receita Federal. Eu gastava a maior parte do meu dinheiro em roupas de grife, festas e viagens. Hoje em dia, quase um ano depois, eu tenho uma reserva de emergência que me respalda em caso de alguma intercorrência que me deixe impossibilitada de trabalhar durante alguns meses. Eu tenho dinheiro investido, separo uma parte do meu salário para o futuro, saí do Serasa, o meu nome está limpo, e agora eu gasto meu dinheiro com projetos que me ajudam a me tornar uma profissional melhor. Congresso, curso, pós-graduação, e continuo viajando, mas agora com planejamento e orçamento. Eu prefiro gastar meu tempo e dinheiro aproveitando minha vida com minha família do que hoje do que era em baladas e bares. Foi uma mudança não só financeira, mas também mental. E a aposentadoria, que antes eu nem tinha ideia, hoje eu sei que por volta dos 45 ela está garantida. Eu sei que ainda falta muito, mas o futuro a gente planeja no presente. Grata por tudo, a Jennifer Bispo. E ontem eu também recebi um feedback muito legal dos vídeos que eu venho gravando e como pequenas ações que a gente faz podem já transformar a nossa vida. Que foi um feedback falando que só de conseguir separar os gastos semanais do mercado já fez com que ela tivesse uma economia naquele orçamento financeiro que ela tinha ali de gasto mensal. Não é algo que vai reinventar a roda, não é algo que vocês vão precisar se desgastar muito para fazer, mas é direção, é estrutura, é a base para vocês terem uma vida financeira sustentável. E é isso que a gente vai aprender hoje, é isso que a gente vai falar hoje. Todos os dias, nesses últimos 10 anos, que eu já trabalho no mercado financeiro, eu recebo pessoas que trabalham muito, que já ganharam muito dinheiro e que chegaram na aposentadoria tendo que baixar o padrão de vida, que chegaram na aposentadoria e tendo que depender daquele salário que o INSS vai lá e manda. E esse salário do INSS, eu gosto de dizer que a sigla de INSS não é Instituto Nacional de Seguridade Social.
Eu falo que isso nunca será o suficiente. Porque se hoje a gente já tem mais de 90% dos aposentados que não conseguem se manter financeiramente, apenas 10% consegue, imagina daqui 10, 20 ou 30 anos. E aí não são pessoas que estão devendo, não são pessoas que estão super endividadas. Essas pessoas geralmente estão ali pagando todas as contas, geralmente estão ali podendo fazer uma viagem no ano, mas a tranquilidade financeira ela não acontece. E vai ser para que vocês possam viajar com tranquilidade, para que vocês possam comemorar o aniversário da maneira que vocês quiserem, para que vocês possam construir os sonhos, os objetivos, comprar uma casa no momento certo, comprar o carro no momento certo, para que vocês possam ter essa estrutura para que esses grandes sonhos que muitas vezes parecem tão longe ou tão impossíveis eles aconteçam com as pequenas mudanças de hoje, com as pequenas coisas na hora que a gente vai fazer uma gestão e que a gente vai olhar para o dinheiro. Não são grandes reinvenções, não são grandes coisas que fazem isso acontecer. É no dia a dia, é no detalhe que a gente consegue fazer esse patrimônio e esses sonhos acontecerem. E essa estrutura, ela veio baseada, a metodologia que eu trabalho, ela vem baseada num conceito americano. E que ela trabalha o conceito de garantir a base para depois garantir a riqueza. Então, eu faço a minha construção financeira tendo uma base financeira e depois eu multiplico e faço a minha riqueza. É assim que o conceito de planejamento sustentável é utilizado nos Estados Unidos. É assim que é construído. Mas e como que a gente vive aqui? Como que aqui no país a gente trabalha, a gente começa a fazer dinheiro? Eu não sei na realidade de vocês, mas da maioria das pessoas que eu já atendi e que eu conheço e que eu atendo, fez 18 anos, ganhou o primeiro carro ou comprou o primeiro carro financiado. Nos 20, entrou na faculdade. Alguns conseguiram bolsa, outros fizeram financiamento estudantil, porque o importante era ingressar na universidade. O importante era fazer um curso superior. A que custo que eu ia me formar e que eu vou conseguir essa graduação, não importava. Se eu ia levar minha vida inteira para pagar depois, se isso iria prejudicar todo o meu futuro financeiro, o importante é que eu entrei numa graduação. Daí, com 25 anos, eu me formei e aí eu vou trocar de carro, porque agora eu já sou graduada, então eu preciso trocar o meu carro, que era um pouco mais humilde antes. Aí, dos 25 aos 30, é uma corrida ensandecida para casar, ter filho e ter uma casa. Porque até os 30 precisa ter isso. E aí, vai passando o tempo, a gente vai lá, vai trocar de casa, vai querer uma casa maior, vai querer dar um estudo melhor para o filho, vai construir isso e acredita que os próximos 30 anos trabalhando, ralando lá, seja de forma jurídica, seja trabalhando com um CNPJ, seja trabalhando em uma grande empresa, da maneira que for, de forma autônoma, acredita que nos próximos anos, trabalhando de forma árdua, conquistando ali aquela, mudou de casa, tem um carro do ano, o filho estudou, e que o INSS está lá garantindo a aposentadoria. Mas aí chegou no 65 e não deu. O dinheiro que ganha do INSS mal cobre a manutenção da casa. Medicamentos, saúde, alimentação, para quase nada. E isso já acontece hoje. Imagina daqui 20 anos, 30,
como que isso vai ser. E é justamente por causa dessa realidade que a metodologia americana funciona aqui com nós. É justamente para a gente quebrar isso, porque a gente já tem prova que querer crescer antes de ter estrutura não funciona. A gente vê todos os dias isso acontecer. Pessoas que ganham muito e depois não tem mais. A metodologia, ela é organizada, feita para a gente investir com organização, para que a gente não precise cair um tombo depois. Ela é feita para que a gente aprenda a ter um controle pessoal, independente do quanto a gente ganha. Se a pessoa ganha 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, como tem cliente meu que ganha, a metodologia é a mesma e funciona para todo mundo. Porque não tem a ver com o número do que tu ganha, tem a ver com o que tu faz com aquilo que tu ganha. Como tu cuida daquilo que tu ganha. Então, não tem como ser sustentável, não tem como a gente ter algo que vai permanecer durante a minha vida, a vida dos meus filhos e a vida dos meus netos, se não tiver essa sustentabilidade, se não tiver uma base, se não tiver uma estrutura para que isso venha acontecer. E essa é a metodologia que eu atuo para planejamento financeiro de forma sustentável. E vai ser sobre essa base que a gente vai conversar hoje. Vai ser essa estrutura que vocês vão sair daqui hoje, dia 20 de fevereiro, sabendo o que precisa fazer. Sabendo como construir essa estrutura. E é aí a analogia que eu gosto de fazer na hora de construir essa estrutura. Eu vou desenhar para vocês. Mas eu já, de antemão, eu já quero dizer que vocês não criem grandes expectativas com o meu desenho, porque eu sou dos números, tá? Não sou muito boa aí com a parte artística. Durante a escola, em artes, eu ia muito mal. Tinha até uma colega minha que sempre desenhava para mim, porque eu era péssima, tá? Mas é porque é para trazer isso de forma prática para vocês entenderem o que é a nossa metodologia de planejamento financeiro sustentável e como que nós vamos fazer essa estrutura e essa base. Vou compartilhar aqui um quadro branco com vocês e nós vamos desenhar a nossa metodologia. Manda aqui no chat para mim alguém se está aparecendo aí a tela branca para eu saber que vocês estão conseguindo enxergar aí uma tela sem nada, se está compartilhando aí. Tá aparecendo. Obrigada aí. A nossa metodologia, ela se baseia na construção de um prédio. O prédio da vida financeira de cada um de vocês. E para essa construção de um prédio, eu acredito que todo mundo aqui já passou em alguma obra e já viu, né, que lá no início do prédio a gente passa na rua meses e a gente tá lá com o prédio que não entende o que está acontecendo naquele prédio. A gente não entende que é um prédio acontecendo. A gente passa lá e aí tá só a rua aqui e tem máquina lá construindo e só arrumando a rua, deixando o terreno lá bem reto, preparando aquele terreno, máquina para tudo que é lado, e a gente não consegue entender o que de fato está acontecendo lá. A gente não sabe se vai ser um prédio de 1 andar, de 2, de 5, se vai ser uma casa, se vai ser uma sala comercial. A gente ainda não conseguiu entender. A gente só viu muita máquina lá preparando a estrutura para alguma coisa que vai sair.
Essa preparação de estrutura ali, esse preparar o terreno, é a consciência. É o que nós vamos construir para a gente poder saber o que vai vir para frente. É essa consciência que é o preparar o terreno. É trazer clareza, trazer luz para aquilo que a gente quer. Dentro do planejamento, o que é essa consciência? O que a gente identifica pela consciência? É a gente saber o quanto entra de dinheiro, o quanto sai de dinheiro. Peraí, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. A equipe aqui precisava de um help meu. Então, o quanto entra de dinheiro, o quanto sai, quais são os meus sonhos aqui, quanto precisa para esse sonho acontecer. Tudo isso está aqui nessa preparação do meu terreno. Enquanto eu estou lá ainda passando a máquina. Passar a máquina é eu trazer essa consciência. Então, eu entender o que eu vou fazer. O que eu quero. Depois que passou a máquina ali, que vem as primeiras partes que começam a dar a entender que pode ser um prédio que vai acontecer aqui, porque começa lá a perfurar o solo, começa a entrar dentro ali daquela terra, começa a ter pilares grandes. Aí a gente começa a ver que talvez vai ser um prédio que vai ser erguido ali. Essa fundação é a nossa organização. Então agora eu já entendi o quanto entra, eu já sei, já trouxe consciência para o dinheiro que eu tenho, para onde que esse dinheiro está indo. Agora eu preciso organizar isso. Eu preciso trazer essa clareza para poder começar a colocar os pilares ali. Esses pilares são os pilares do 50, 30, 20. A parte realmente da gestão financeira. O quanto eu vou poupar, o quanto eu vou investir para crescer esse meu prédio. O quanto é a minha despesa fixa no mês. O quanto é a minha despesa variável. Agora, na gestão, eu já trouxe a consciência no pilar anterior. Agora, a gestão é como eu posso melhorar a minha gestão financeira. Se eu estava conseguindo investir só 2% da minha renda, como que eu chego a 10%? Onde que eu vou cortar? O que eu vou fazer para poder investir 10%? Como que eu deixo de comprar uma blusinha? Como que eu faço a gestão do meu mercado melhor? Tudo isso é a nossa fundação. Tudo isso está ainda lá embaixo, ainda não mostra que é um prédio. A gente não sabe ainda para que vai estar fazendo aquilo muitas vezes, porque a gente não consegue ver lá na frente. A gente não consegue ver a aposentadoria tranquila. A gente não consegue ver a viagem acontecendo sem precisar parcelar. A gente não consegue ver o filho fazendo um intercâmbio. A gente não consegue ver o dinheiro ali preparado para alguma oportunidade que venha surgir, porque ela ainda não está visível, mas ela está dando a estrutura para que tudo isso possa acontecer, para que a casa aconteça no momento certo, para que o carro aconteça no momento certo, para que quando o meu carro quebrar, eu tenha seguro, eu tenha dinheiro para poder mandar ele sem fazer uma dívida. Então, essa estrutura, essa fundação é o que vai dar início à construção do nosso prédio. Depois, a gente começa a fazer as primeiras paredes ali do prédio, né? Começa a subir os primeiros andares. E o primeiro andar desse prédio, né? Essa primeira construção de parede ali do nosso prédio, ele se chama proteção. Proteção para tudo aquilo que ainda vai vir
e proteção principalmente para aquilo do que eu já tenho ou do que eu ainda não tenho o suficiente. Proteção para um pai que, se ele ainda não tem investimento suficiente na reserva de emergência, ele tem uma proteção que vai garantir a educação de um filho, caso ele não possa dar. Que vai garantir para quem é autônomo que, se não puder sair trabalhar porque está doente em casa, que vai ter renda para pagar as contas que vão vir. A proteção, ela tá ali para garantir aquilo que eu ainda sozinha não sou capaz de me dar. É essa segurança que é o primeiro pilar. É aqui que a gente vai trabalhar a segurança, é aqui que a gente vai cuidar desses imprevistos, que a gente vai pensar naquilo que pode vir a acontecer e como que eu vou minimizar. Quais riscos eu corro dentro do meu negócio? Quais riscos eu corro na minha vida? O primeiro gatilho que me aconteceu para pensar nesse pilar ali da segurança foi quando eu precisei fazer cirurgia e a minha terceira, eu acho, pergunta, depois de saber como que ia ser e tal, foi o médico dizer assim, não, essa primeira cirurgia sua vai ser tranquilo, é 14 dias, tu já volta a trabalhar, tá tudo bem. Mas sua próxima cirurgia são 6 meses de recuperação. E aí eu pensei assim, 6 meses eu vou ter que ir para o INSS. Com 6 meses de recuperação, eu vou reduzir o meu salário para mais ou menos uns 70% do que era, porque vai entrar no INSS, porque eu iria receber o auxílio saúde. Só que se com 100% do salário eu não investia, não guardava, gastava tudo, tinha conta para pagar com todo o dinheiro, como é que ia ser com 70% então? Eu estar lascado. Então, esse pilar serve para isso, para garantir aquilo que eu ainda não consigo me garantir. Depois dessa estrutura de proteção, que foi o primeiro andar, a gente começa a fazer os demais andares. Constrói o segundo, o terceiro, e aí já começa a ter cara de prédio. Começa a parecer que é um prédio ali que vai acontecer, que vai ser uma estrutura aí que vai trazer grandes coisas. E o que esse prédio tem? Essa cobertura é a nossa reserva. A primeira reserva que a gente vai fazer é essa primeira cobertura que a gente vê aqui. É a cobertura da reserva. Essa reserva, ela é reserva de emergência, reserva de oportunidade, reserva para quitar uma dívida, reserva para... É a nossa primeira reserva. Antes dos nossos sonhos. É aquela que vai permitir com que eu possa extinguir essa reserva aqui, ó, para que seguro e proteção não precisem mais existir, porque eu sou a minha própria proteção. Eu posso garantir a minha própria proteção. Essa reserva vai estar ali para isso. É a primeira visão que a gente tem. Esses 4 pontos vão ser os pontos que nós vamos mais bater e realmente são os pontos mais difíceis. E logo eu já vou mostrar para vocês por que isso aqui é a parte mais difícil. Porque depois daqui, aí sim, aí começa a ficar bom, sabe por quê? Porque aí a gente começa a perceber que realmente está ficando um prédio. Porque aí começa a ter porta, começa a ter sacada, começa a ter janela, começam a colocar os vidros. Ah, mas eu quero o meu prédio roxo, eu quero o meu prédio rosa. Aí eu começo a colocar as coisas que eu quero no meu prédio. Começa a ficar com a minha cara. Esse momento é o momento dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. É aqui, naquele design que vai deixar o prédio diferente
o prédio A diferente do prédio B, que é diferente do prédio C, que o prédio da Jennifer é diferente do prédio da Dani, que é diferente do prédio da Thaís. É os nossos sonhos que vão deixar o nosso prédio ser diferente. E é aí que vem o momento de construir os nossos sonhos e nossos objetivos. Depois que eu já tenho uma estrutura, para que quando o sonho da minha vida, que era ter um SUV, aconteça sem com que esse SUV precise sair, porque aconteceu uma emergência aqui e eu não tinha reserva para poder arcar com a emergência. Para que se o meu sonho for um terreno para poder construir alguma coisa, eu não precise me desfazer desse terreno porque aconteceu algum imprevisto. Porque quando eu tenho uma base financeira, quando eu tenho uma base, tudo isso aqui que cresce, que molda e que desenha o meu prédio vão perpetuar. Porque a base está sólida. A base está sustentando todos os pilares que estão vindo. E aí, o pilar dos sonhos e dos objetivos, de viajar, de ir para a Disney, de dar uma educação melhor para o filho, vão acontecer de boa. Depois que a gente faz essa pintura aí, que a gente transforma o nosso prédio do nosso jeito, da nossa maneira, a metodologia do planejamento financeiro, ela vem para multiplicar e perpetuar isso. E os próximos passos, depois de realizar os meus sonhos, é eu cuidar do meu futuro, multiplicar e fazer sucessão disso. Então, eu construí base financeira, poupei dinheiro, transformei isso em gestão financeira. Como? A Jennifer foi ali, começou fazendo a gestão do dinheiro, entendeu quanto ela estava ganhando, quanto ela tinha de conta fixa para pagar, quanto ela tinha de gasto variável, viu que não estava conseguindo investir nada. R$ 0 era a possibilidade de investimento. Era só conta fixa e conta variável no mês. Era financiamento, era aluguel, era financiamento do carro, era parcela de consórcio, pensando em trocar o financiamento por consórcio, porque alguém falou que valia a pena e ela não fez cálculo para saber se cabia. Tudo isso que ela trouxe para a consciência na parte da gestão, na parte da preparação do terreno, ela trouxe isso para a consciência e agora ela vai mudar para construir esse prédio. Então, começa pelo nosso pilar de consciência, de preparar esse terreno, de trazer o que acontece na tua vida hoje, para que o segundo passo, olhar para onde eu posso cortar, melhorar, investir melhor, reservar mais dinheiro para investir. Poxa, já estou investindo 10%. Eu estava lá conseguindo guardar 10% do que eu ganhava. Mas será que não consigo investir 20%? E por que eu vou investir 20%? Para esses sonhos acontecerem de forma sustentável. Para que eu invista o dinheiro pensando nesses objetivos. Eu não sei com vocês como que acontece, mas aqui eu já recebi, já atendi muita gente que fala assim, olha, quando eu coloco um objetivo ali para eu guardar dinheiro para eu ir para a praia em janeiro, todo mês eu vou lá e consigo regradinho guardar dinheiro para ir para a praia. Daí vai para a praia. Aí não sobrou nada. Gastou tudo lá na praia. Aí pensou lá no outro objetivo. Ah, não, eu quero fazer uma cirurgia plástica. Eu vou lá todo mês e guardo certinho para aquela cirurgia. Fiz a cirurgia, usei o dinheiro, não guardei mais. Porque daí agora eu consigo só investir
se for pensando naquele objetivo lá. Mas olhando para o imprevisto que pode acontecer, olhando para as coisas que vão acontecer no meio do caminho e principalmente para os sonhos grandes da vida, para aqueles objetivos maiores, a casa, que não precisa se pagar 2, 3 casas no financiamento, ou o carro que não precisa ser financiado, que pode ser um carro que ele pode ser utilizado como estratégia, e que se tu ir para um financiamento, que esse financiamento seja a melhor estratégia financeira para você e não porque é a única opção. E não porque a única maneira de ter aquele patrimônio é através do financiamento. Então, essa base financeira que vai fazer com que a gente possa construir esse prédio da maneira que vocês quiserem, com os sonhos de vocês em cada prédiozinho que vocês vão fazer. E a sustentabilidade dele, a permanência dele, a multiplicação dele, a gestão e a sucessão vão acontecer de forma natural. Vai estar ali apenas complementando aquilo que tu já faz. Essa é a metodologia e a estrutura que eu trabalho para planejamento. E vai ser em cima desses 2 pilares de baixo que nós vamos falar hoje, que é a nossa fundação e a nossa consciência. E eu vou trazer para vocês aqui de forma realmente prática, para que vocês possam acompanhar um extrato, para que vocês possam acompanhar a ferramenta que eu utilizo para fazer isso, além dessa ferramenta tornar esse processo muito mais fácil, rápido, porque a gente sabe que tempo é dinheiro. A gente ficar parando e olhando para aquilo que já aconteceu, para aquilo que já passou e não saber o que fazer com a informação, não saber para onde ir, não faz sentido nenhum. Eu preciso olhar para o que passou, sabendo que aquilo que passou eu posso melhorar hoje para fazer amanhã ser diferente. É isso que a metodologia faz. É isso que eu ensino vocês a fazer e é isso que a gente vai aprender hoje. Até aqui, como que vocês já tinham ouvido falar na metodologia de planejamento financeiro sustentável, conheciam, utilizam já alguma coisa semelhante? Me mandem ali no chat para eu saber. Ficou alguma dúvida? A Zenilda falou que não conhecia. A Jaqueline disse que não conhecia dessa forma, mas temos algo parecido no sentido de guardar uma reserva. Mas quer aprender mais. Boa. Vocês já viram eu mostrando ali nos stories, quem me segue no Instagram? E se tiver alguém que tá aqui e até aqui eu já tô chocada em como eu faço tudo errado. Calma, tu vai sair daqui hoje, então, sabendo trazer isso para a consciência e tomar isso para fazer tudo ser muito diferente. Inclusive fazer a reserva render, isso aí. Reserva precisa estar ali para ser multiplicada. Ela precisa não só cuidar, mas ela também precisa crescer. Não é só esforço ativo, tem um esforço passivo também, que é uma delícia. Olhar dividendo caindo, olhar dinheiro multiplicando, olhar, olhar, olhar lá para aquele pouquinho que tu começou e ver que ele virou um montão. Eu quero todo mundo podendo ter acesso a isso, podendo ver isso, podendo viver isso, esse sentimento que é olhar o teu dinheiro multiplicando, crescendo e trazendo segurança, trazendo prosperidade, trazendo tranquilidade, porque é para isso que o dinheiro serve. O dinheiro ele está ali para nos servir e não ao contrário. Não sou eu que corro atrás do dinheiro. O dinheiro ele é o meio para algum objetivo meu. Ele nunca é o final.
Ele tem que estar ali para servir, ele está ali para mostrar qual a melhor opção. A Caroline falou que está colocando já em prática, e a minha dúvida ainda é em investimento e qual a melhor opção de aposentadoria. Nós vamos falar um pouco sobre alguns investimentos e vamos falar também sobre a aposentadoria, que é ali o nosso quinto pilar. Mas eu vou dar uma pincelada na aposentadoria aí, porque faz sentido a gente conversar sobre. Peraí que eu tô abrindo aqui. Beleza, esse aqui já tá. Aqui. E essa outra tela. Show. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque tenho feito a meta da lista do mercado e já consegui uma baita diferença no final do mês. Reserva entrando. É realmente é para isso, entendeu? Cuidar das coisas, cuidar do mercado, cuidar da compra que vai fazer, é para a gente abrir espaço no orçamento para destinar para um sonho, para uma reserva, para um objetivo, para o futuro, para a construção desse prédio. Não é para a gente, não é naquele pensamento, ah, tem que cortar o cafezinho, parar de viver agora pensando só no futuro. Não, é por um tempo, por um motivo. E é para isso que a gente faz esses ajustes, para isso que a gente vai fazer, para fazer ali esse dinheiro multiplicar e aí sim, esse dinheiro multiplicado pagar a conta do mercado, pagar o aluguel, ou pagar a prestação da casa, porque ele pode ser um dividendo lá que tu recebe todo mês e pague a prestação da casa, para que ele pague o carro, para que esse investimento traga esse retorno ali para você com essas pequenas organizações que tu vai fazer hoje e que vai ser por um período, não vai ser para sempre, tá? A Zenedor botou que a saga dos 200 acompanhou e está aplicando e já economizamos muito. Isso aí, agora a gente precisa direcionar essa economia. Onde nós vamos colocar esse dinheiro? É isso que eu quero ver, onde nós vamos colocar esse dinheiro aí. Reduzimos os desperdícios a quase zero. É verdade, isso é uma dor minha tão grande, porque vem aquela questão cultural e familiar de família italiana, assim, que precisa estar com a mesa cheia, balcão tem que estar cheio, o armário tem que estar cheio. E aí, isso aqui, esse cheio é coisa que muitas vezes vence, coisa que tu não sabe para o que usar. Aí, muitas vezes, vai fazer alguma coisa, vai lá e compra no mercado algo para fazer e não olha no armário e vê o que tem. E aí, aquele monte de coisa que tu tem, tá lá, é dinheiro parado, dinheiro que tá ali dentro do armário, dinheiro que tá ali com roupa dentro do armário, é dinheiro parado. Dinheiro parado é energia parada. Energia parada não traz prosperidade. Então, como que eu cresço? Como que o dinheiro multiplica e vem até mim com mais facilidade se eu tô com ele parado, tô segurando ele, amarrando ele? Não vai funcionar. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês não vão me ver durante esse compartilhamento, mas vocês podem mandar depois ali dúvidas no chat, que eu vou dando mais piada aí. E agora a gente vai colocar na prática aquilo que eu fui falando até aqui. Então, quem quiser aproveitar e também fazer, abrir o extrato da sua conta corrente, pegar o caderno, caneta e começar a anotar, a gente vai fazer o quê? Olhar um extrato agora, classificar aqueles gastos, usar a ferramenta que vai facilitar esses gastos posteriormente. Como que vocês criam categorias, quais categorias são importantes, mostrar quais são os erros mais comuns
na hora que a gente comete na hora de categorizar ou na hora de cuidar desse dinheiro. Como que a gente faz para poder fazer, pensar nessas divisões e por que que elas são importantes, de onde elas nos tiram e para onde elas nos levam, tá? Beleza. A primeira coisa que a gente vai olhar aqui é para essa ferramenta que é o meu bolso, que é a ferramenta que eu utilizo para a gente fazer a gestão financeira. Essa ferramenta aqui é muito simples, muito fácil de usar, porque ela, além de ser direto no WhatsApp, que tu pode mandar uma mensagem no WhatsApp para fazer a gestão do teu dinheiro, você ainda tem acesso a um aplicativo que tu baixa no teu celular e consegue ter essa visão mais detalhada, fazer as alterações necessárias, mudar as transações, fazer categorias que condizem com a tua realidade, com a tua vida, criar metas, usar como agenda no teu celular, então para te parar de perder o horário, parar de pagar conta atrasada, porque são essas pequenas coisas que fazem com que a gente tenha grande retorno. Eu tenho um feedback de um cliente que ele me falou assim: Jenny, eu achei que eu estava voltando para a escola depois da nossa primeira reunião, porque eu aprendi tanta coisa e passei a olhar para os juros com outros olhos e percebi que o meu lucro estava indo embora só com os juros que eu pagava por atraso por esquecimento. Não era porque não tinha dinheiro, era porque esquecia de pagar no dia. A primeira coisa, então, a gente precisa pegar o nosso extrato. Esse extrato aqui é um fictício aí que eu tirei. Na verdade, não é fictício, eu peguei ali um extrato de um cliente e o que, que eu quero que a gente olhe para esse extrato? Eu quero que a gente olhe para ele, principalmente pensando nas categorias que a gente vai fazer e colocar cada coisa que acontece nesse extrato ali. Então, vamos lá. No dia 2 tem um Pix, que é na categoria pessoal. Então, como que eu faço esse cadastramento dentro da ferramenta que fica dentro do WhatsApp? Então, a categoria que eu coloquei para aquele gasto ali no Pix, que é um gasto de R$ 40 no dia 2. Esse gasto de R$ 40 é um gasto pessoal. Então, eu posso vir aqui dentro do meu bolso, que é uma IA que vai me responder direto no WhatsApp. Eu posso vir aqui e colocar desse, tá? Despesa 2 do 02, R$ 40. Descrição. Que tá dando um bug aqui. Despesa, R$ 40. Descrição, Pix. Vocês estão vendo minha tela compartilhada?
Porque tá se fechando aqui para mim, não sei se aí para vocês também fecha. Me mandem aqui para eu saber. Sim, tá fechando, né? Vamos ver se vai dar. Despesa 40, descrição, Pix, categoria. Ué, deixa eu perguntar aos meus universitários aqui se tem alguma coisa que eu possa fazer para mostrar. Deixa eu ver se eu mostrar no celular, se vocês conseguem ver. Ver se vocês vão conseguir acompanhar aqui no WhatsApp para entender. Então vamos lá. Despesa 40, categoria pessoal, categoria pessoal, descrição, Pix, R. Ó. Vocês conseguem ver aí na câmera o que manda lá na ferramenta? Beleza, dá para ver. E aí, ele retorna ali com a descrição da despesa, com a categoria que essa despesa foi registrada, e ele vai trazer essa visão ali para vocês. Dentro do dentro aqui da ferramenta, que é aquele aplicativo que eu mostrei para vocês, aqui ele já atualiza com essa mesma despesa que eu mandei lá no WhatsApp, ele já entra aqui no meu saldo atual. Então já consegue tudo que manda lá no WhatsApp, ele já traz ali dentro da ferramenta para você poder acessar. Aí vamos fazer os demais lançamentos aqui. Vou abrir o extrato. Então, o próximo ali é IOF, a descrição. Esse registro, ele pode ser feito, então, por áudio, que eu vou fazer agora. Despesa IOF 38,03, dia 2 de fevereiro, categoria juros. Dentro lá, dentro do aplicativo que fica no WhatsApp, dentro ali do próprio WhatsApp, tu faz o registro por áudio, por imagem ou escrito da despesa, da receita, e ele automaticamente já vai trazer aqui para nossa para o nosso dashboard, ele já traz essa visão. A despesa que eu cadastrei, a primeira despesa ali, que foi a despesa do Pix, que é pessoal, vamos verificar se tem essa categoria. Então, a primeira coisa que a gente faz é entra no dashboard e cria as categorias que são necessárias ali para a tua vida. No caso aqui, essa categoria pessoal
não tem registrado, ó. Os tipos de categorias que tem é presente, roupa, beleza, juros, saúde, educação, compras, contas e impostos, outros gastos, lazer, alimentação, moradia e transporte. Essas categorias aqui, elas podem ser personalizadas, podem ser excluídas e criadas novas. No caso aqui, eu vou criar essa categoria pessoal como um tipo de despesa. Ela pode ser feita tanto dentro aqui do dashboard do aplicativo, como também dentro, ali falando com a IA, e a IA cria essa categoria que a gente precisa ter. Essa categorização de cada gasto, de cada coisa que a gente faz, ela é chata, é um pouco demorada, só que é ela que traz essa consciência que é a preparação do terreno. É a partir de saber para onde esse dinheiro está indo, saber para que categoria esse dinheiro vai, como, por exemplo, lá, a parte do mercado, a definição de um limite semanal, saber quanto que eu gasto no mercado, quanto que eu gastei no mercado. Se eu não tiver como visualizar quanto eu já gastei no mercado, quanto eu venho gastando, se eu estava gastando 1.000, 2.000, 1.500, 500, 800, enfim, o valor que eu estava gastando no mercado, eu não sei quanto eu posso economizar para passar a gastar agora. Então, essa parte das categorias é muito importante para trazer luz e trazer essa consciência. E essas categorias, elas podem ser as que você percebe que mais tem necessidade ali. Poxa, todo mês eu estou usando o limite da conta. Então, vamos olhar ali para os juros. Quanto que eu estou pagando de juro aqui no mês? Aqui nesse caso ali, nesse extrato que eu coloquei aqui, ó, só em juros, vamos ver. Só em juros no mês aqui, eu paguei 109,94. Esses 109,94 podiam estar sendo investidos, ao invés de estar pagando juro. Poderia estar gerando reserva. Em combustível, outra categoria. Quanto que eu estou gastando? Então, olhar para o extrato de vocês, olhar para tudo que tem nele e saber categorizar tudo que a gente tem é muito importante para a gente saber o que a gente pode cortar, para a gente saber então o que a gente vai poder fazer com esse dinheiro que vai entrar ali. E aí eu quero saber quem é que já faz isso, quem é que já consegue ter essa visão e olhar aí para esse dinheiro que gasta no mês e tem completa noção, assim, do quanto tá gastando com roupa no mês. Comentem aí para mim. Quem é que sabe quanto gasta com roupa no mês? Seja parcela de roupa. A Renata falou que faz uma planilha no Excel, mas dá bem mais trabalho, né? Porque tem que lançar tudo de forma manual. Gostou do aplicativo? Ele pode ser gratuito. Se tu ficar hoje, pode ser que ele saia de forma gratuita, sim. Sim, temos feito isso nos últimos 3 meses, controlar todos os gastos, e é desesperador. Pior que é. E imagina assim, ó, e é desesperador olhar para cada área, para cada gasto, só que é essa consciência que é a base do nosso planejamento sustentável. Se eu não sei que, por exemplo, eu pago hoje R$ 300 em prestação de roupa e eu não guardo nenhum real, tem algo errado.
Se eu sei que eu estou gastando 1.500 no mercado e o meu salário é R$ 3.000, tá errado. A Jaqueline disse que até para comprar uma lata de coca a gente repensa 3 vezes. É, e é porque todas as nossas ações do hoje vão interferir lá no nosso futuro. Elas vão guiar e dizer para onde que é o nosso futuro está indo. E aí a gente precisa fazer essa gestão e essa organização. Então, pega o teu extrato ali, pega hoje o teu extrato e classifica cada gasto, tá? Coloca cada gasto ali na categoria que tu vê que faz sentido. Pinta com a cor que tu acha que precisa pintar, escreve do lado, tenha a ferramenta ou aplicativo que tu vai poder ali pegar e conversar com ele para cadastrar a categoria que tu precisar, mas olhar para esses gastos, olhar para quanto tu tem de conta fixa, o que tu tem de parcela no mês. Geralmente, o problema não está nas contas fixas. Mais de 80% das vezes não está nas contas fixas o problema, porque a pessoa tem consciência das parcelas que tem para pagar, sabe quanto tem, sabe quanto é. Geralmente não é ali. Mas geralmente, quando é nas fixas, é porque as fixas ultrapassam os 50% da renda. E esses 50% da renda que o fixo ultrapassa não permite que vocês tenham um lazer, não permite que vocês possam aproveitar a vida, não permite que vocês consigam investir, porque esses 50% da renda de vocês em parcelas faz com que vocês não consigam chegar nas outras coisas. Porque aí qualquer pizza que tu vai querer pedir um dia vai ter que sair de algum lugar. E aí que lugar geralmente sai? Do investimento. Porque aí se ficar doente e precisar comprar um antibiótico, vai ser do investimento que vai sair. Então, quando o fixo ultrapassa 50% da renda, é onde a gente tem aí grandes desafios. Porque é ele que não vai permitir que a gente consiga guardar aquilo que é necessário e aquilo que é importante para a gente construir o prédio de forma sustentável. Tá, Dinima, então as minhas parcelas passam já de 50%. Eu pago o financiamento da casa, eu pago a parcela do carro, eu tenho mais tanto em prestação, mais tanto com a escola das crianças, e isso daqui já dá 70% da renda. E aí, como é que eu faço com o restante? A primeira coisa é, não faz mais parcela. Dentro, nem que não parcela de roupa, parcela de qualquer coisa, não cabe mais. Se já passou dos 50%, não pode fazer mais parcela. Ah, mas é de um curso que vai durar tanto tempo. Se não tá conseguindo investir 20%, ter 30% para o variável, não está conseguindo ficar dentro dos 50%, não pode fazer parcela. Não vai poder viajar 1, 2, 3 anos, não sei. Por um tempo, enquanto não tiver dentro dos 50%, tu vai ter que se privar. Não vai ser para sempre, mas é por um tempo. Até passar a fazer parte dos 50%. Por que dos 50%? Porque aí a gente fica com 30% para o variável. O que é o variável? A roupa que a gente precisa comprar, principalmente quem tem filho, filho cresce, tem que ficar ali colocando roupa nova, porque de um ano para o outro já não tem mais nada. É o uniforme que tem que comprar quando muda o ano. Então, aquilo que a gente sabe que vai acontecer, mas que varia, não acontece todos os meses. É um aniversário que vai acontecer no mês. Então, todos esses gastos variáveis que a gente vai ter é dentro dos 30%. Os 20% ali da renda
seja para quem é autônomo, para quem é CLT, para quem esses 20% é o nosso ideal de investimento. Poxa, se eu ganho lá 10 mil reais, eu estou conseguindo investir 2 mil, beleza. Eu permanecer com esses 20% tá excelente. Não tá dando. Eu ganho 10, mas não tem jeito de se sobrar 500 é muito. Tá bom? Hoje começa com os 500. Mas tu vai olhar para o teu extrato, trazer para consciência qual área que tu vai reduzir, que tu vai melhorar, que tu vai cortar para tu chegar naquele ideal. Porque aí, depois que tu chegou nos 20% de investimento, durante um período que tu vai construir primeiro, então, a tua reserva de emergência e tua reserva de oportunidade, esse dinheiro vai começar a te trazer os benefícios. Esses 20% que tu vai estar ali investido, ele vai começar a trazer os teus sonhos, os teus objetivos. Então, ele vai começar a te proporcionar a viagem que tu quer fazer. Esse dinheiro vai começar a pingar ali e vai poder trazer mais do que uma pizza durante o mês, de graça. Vai proporcionar que daqui a pouco o teu mercado lá do teu aniversário seja um mercado gordo para convidar todo mundo para fazer um churrasco. Então, a rentabilidade desses 20% vai proporcionar a qualidade e padrão de vida que tu tá querendo ter hoje, mas que tu ainda não tem estrutura para ter. Porque é muito fácil eu ganhar um pouco mais e eu querer subir, comer o melhor, viver o melhor com aquilo que eu já comecei a ganhar. Só que a gente precisa aprender a viver um pouco abaixo daquilo que eu comecei a ganhar. Para que quando esse dinheiro aqui que vem de força ativa, que é eu tendo que trabalhar, eu tendo que deixar o filho em casa, eu tendo que sair todos os dias cedo, eu tendo que ficar às vezes trabalhando sábado, domingo, feriado que eu tô lá trabalhando, para que esse tempo aqui que eu tô gerando essa renda de forma ativa, que com essa minha vida que eu tô vivendo aqui, com o tempo ele começa a reverter. E aí eu posso começar a escolher trabalhar menos, eu posso começar a escolher tirar umas férias maior, eu posso escolher fazer alguma coisa porque esse dinheiro vai estar me trazendo mais dinheiro. Esse dinheiro vai estar rendendo mais, vai estar me proporcionando viver. E essa ferramenta, o meu bolso, vai facilitar todo esse processo para vocês. Porque vocês vão criar a categoria uma vez, então entrou lá no dashboard, olhou para as categorias que tem, criou as categorias de despesa lá. Ah, eu criei categoria de. Olhei para o meu extrato, eu vi que eu gasto muito em presente. Eu sou aquela pessoa que esse mês tinha aniversário da mãe, do pai, do irmão, da tia, da prima. Para todo mundo eu fui lá e dei 200, 300, 100, não sei quanto lá para cada um de presente. E aí, quando eu vi, R$ 1.000 foi em presente no mês. Então, peraí, como que eu posso fazer para eu poder investir? E dei 1.000 de presente e não investi nada, né? R$ 0 no investimento. Porque, poxa, esse mês não deu. Esse mês não deu para investir, tinha carnaval, tinha volta às aulas, tinha um monte de coisa para fazer e não deu para investir. Aí, essas categorias que a gente cria, nós vamos poder identificar os nossos gargalos. Então, é olhando para esses gastos, olhando para cada uma dessas categorias, é que a gente identifica os gargalos que a gente tem. Então, é somente olhando para essa consciência, trazendo isso para a consciência, que é a base do nosso terreno, que é essa preparação do terreno do nosso prédio, é que eu posso ir para o segundo passo. Que o segundo passo é o quê? A nossa fundação, que é a nossa organização. Então, poxa, já utilizo, que nem tem gente que já utiliza ali Excel. E o que está fazendo com essa informação que está ali no Excel? Tá vendo que gastou R$ 500 em roupa. O que fez com aquilo dali?
Tá vendo que pagou R$ 130 de juros. O que eu vou fazer para não pagar mais 130 de juros? Ah, eu paguei juro porque eu peguei e esqueci que tinha conta para pagar. Então, eu vou lá dentro do meu bolso e mando para ele. Dia 10. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Vou lá e mando para ele. Dia 10, pagar prestação. Dia 10, pagar cartão de crédito. Categoria. Deixa eu ver que categoria que eu tenho aqui cadastrada. Categoria compras. R$ 1.000. E aí, no dia 10, então, vai colocar ali, vai mandar o agendamento que tu quer fazer. Ele criou o compromisso para vocês que no dia 10 do 3 ele vai mandar um WhatsApp lembrando que você tem R$ 1.000 no cartão de crédito para pagar da categoria cartões. E nesse mesmo dia 10, aqui pela IA ou ali dentro do aplicativo, tu vai poder marcar se foi pago ou se não foi pago essa despesa que tu cadastrou. E também separar as entradas. Então, para quem eu tenho um público grande que é autônomo, que é empreendedora e que não sabe, às vezes, qual serviço dá mais retorno financeiro, qual serviço está trazendo mais dinheiro, ou quanto que está entrando, as categorias de entrada ali também é possível criar várias categorias. Então, pode criar a categoria para recebimento de unha decorada, de alongamento em gel, de alongamento de cílios, pode criar a categoria que quiser para fazer o registro. E esse registro pode ser feito pelo WhatsApp, pode ser feito por áudio, pode ser feito por foto. Então, foi no mercado, pegou a notinha lá do celular, vocês veem que eu mando lá direto do mercado, eu já tiro foto da notinha e coloco lá dentro. Ah, fiz um Pix para alguém. Na hora que eu já fiz o Pix, para eu não esquecer que categoria que é aquele produto ali, aquele Pix que eu fiz, eu já vou lá e coloco ali para que foi aquele pagamento. Porque eu não sei como é com vocês, mas a maioria dos clientes que eu já atendi, das pessoas que já chegaram aqui, quando a gente pegava o extrato da semana passada para olhar, já não sabia para quem era o Pix tal. Já não sabia o débito do não sei o que, já não sabia mais o que era. E essa ferramenta, a IA, é justamente para poder facilitar essa gestão. Então, fez o pagamento, já pode mandar na hora. É no WhatsApp, todo mundo tem o WhatsApp na mão, todo mundo está com ele aberto ali. Direto ali nele, consegue fazer esse registro, consegue alterar a categoria se ele registrar numa categoria errada, e aí consegue pegar esses registros e tomar as decisões para encontrar esses gargalos. Então, viu? Tem que lançar na hora, senão esquece, né? É exatamente assim. E aí, com essas informações que eu lancei lá, eu posso mandar aqui na ferramenta e perguntar para ele qual foi o meu gasto com compras. E ele vai trazer quanto eu gastei com compras. A partir disso, quanto eu estou gastando com compras no mês de fevereiro? Poxa, a Jennifer gastou ali com compras R$ 500 em fevereiro, ela comprou. A ferramenta me trouxe ali pronto tudo que eu gastei. Ele traz todas as categorias, traz relatório de categoria por categoria, traz relatório com todas com o resumo financeiro da semana, do mês, com todas as receitas, com todas as despesas e com o saldo do mês.
E aí, olhando para aquelas categorias, eu posso olhar assim, poxa, ó, olhei aqui e vi que em compras eu tenho R$ 1.375. Será que eu precisava gastar esses 1.375? Putz, em alimentação aqui eu gastei R$ 3.600 em alimentação. Será que precisava ser tudo isso? Então eu olhei para cada categoria e aí agora eu posso analisar onde cada uma delas se encaixa. Então, despesa fixa, 50%. Aluguel, parcelas, financiamentos, água, luz, internet. Ah, mas a água, luz e internet muda. Muda, mas vai estar ali todo mês. E eu não tenho a opção de cancelar a água. Como é que eu vou ficar sem água? A internet até tudo bem, até posso tirar hoje, poderia ver. Alguém vive sem? Eu duvido muito, mas, né, se alguém quiser não colocar, tudo bem. Mas água, luz, financiamento, parcelas que eu fiz. Ah, tem parcela lá no cartão de crédito, tem a parcela da farmácia, tem a parcela da Renner, tem a parcela do não sei o quê. Se tá lá todo mês debitando, é no fixo. Nem, mesmo que ele vai terminar daqui 3, 4 meses. E aí, quando terminar, ele vai abrir espaço lá nos teus 50%. Para poder ficar dentro dos 50 se tiver passado, ou se tu não estava passando, vai abrir espaço para ti poder fazer uma nova parcela ali, poder colocar alguma coisa dentro desse teu parcelamento. Ah, e terminou a parcela dentro dos meus 50% lá de parcela, eu terminei uma viagem que eu costumo pagar antes de ir viajar. Eu faço ela parcelada, eu pago antes de ir. Quando eu terminar ela, tá dentro dos meus 50%. Quando eu terminar essa viagem, de pagar essa viagem ali, eu já vou voltar a fazer outro pagamento de viagem. Se tiver dentro dos 50%, eu conseguir dentro dos 20% investir, tudo bem. Agora, se para essa parcela da viagem não está permitindo eu investir dinheiro, não, ela não pode estar ali. Despesas variáveis, 30%. São aquelas despesas que vão mudando ao longo do mês ou que eu tenho a opção de mudar. Então, por exemplo, streamings. Vocês já pararam a olhar para o extrato de vocês para todos os Apples que desconta, Apple Store para quem tem iPhone, para todos os streamings que desconta, se vocês usam? Porque toda vez que eu pego o extrato de cliente para olhar, pelo menos uns 100, R$ 120 a gente consegue tirar dali para investir. Isso estou falando pelo menos, que eu já peguei muito mais. Custo com conta corrente, manutenção de conta corrente. Teve um cliente uma vez que ele tinha conta em todos os bancos que podia ter. Todos os bancos físicos, banco digital, era mais de 10 bancos que tinha conta. E dentro desses 10 bancos ali, era R$ 24,90 em um, R$ 12,90 no outro, 11 não sei o que, 15 e não sei o que. No mês, passava de R$ 70. Só que se no mês passa de 70, no ano passa de 700. Em 10 anos, passa de 7.000. E você sabe quanto que ele tinha investido? Zero. Nada. Não tinha reserva para pagar um pneu se furasse amanhã.
Mas todo mês estava lá. Mais de R$ 70 para todos os bancos. O mercado, o mercado é variável. Quanto que eu posso gastar do meu mercado? Em torno de 15 a 20% da renda para mercado. Ah, Jenny, mas a gente é uma pessoa só que coloca renda e somos em quatro, cinco. Talvez vai ter que ser um pouco mais então para o mercado, mas vai ter que saber que outras áreas aí vai precisar faltar. Talvez vai ter que comprar menos roupa, comprar roupa no brechó. Talvez vai ter que fazer o variável vai ser um pouco menos. Vai poder ter menos lazer, vai poder gastar menos com educação, para que hoje tu tá pagando o preço, mas para que daqui 10 anos esses 20% lá da renda vai estar proporcionando educação talvez para ele no futuro. Vai estar proporcionando aposentadoria para você não precisar ficar trabalhando depois dos teus 70, 80 anos ou ficar trabalhando se você quiser. E aí, isso parece pouco, né? Porque tu pensa assim, poxa, se do meu mercado eu gastava 1.100 no mercado, eu diminuí para 900, são só R$ 200 ali que eu diminuí no meu mercado. São R$ 200, mas é pouco ainda. Mas daí são 200 do mercado que eu consigo diminuir, são R$ 100 de streamings que eu nem uso, são mais R$ 70 lá das tarifas de conta, que existe uma normativa que, inclusive, para banco físico, você não precisa pagar manutenção de conta, tá? E aí não vem com aquela. Eu fui bancária há 7 anos. Não vem com aquela história, mas é que ela é minha amiga, eu tenho que ajudar, eu tenho que não sei o quê. Se tu não tá conseguindo investir dinheiro, não tem ajudar. Seja egoísta mesmo. O banco tá lá todo ano é bilhão em cima de bilhão de faturamento. E é nas costas de quem? É de quem tá lá pagando tarifa da conta. É de quem tá lá pagando para ter um cartão Black. Mas não tem R$ 1.000 na conta lá. Tem o cartão Black, mas não tem dinheiro investido se precisar amanhã fazer alguma coisa. Então, juntei isso, deu ali, eu consegui no meu mês ali tirar, entre tudo isso, eu consegui economizar em torno de uns R$ 600. E aí vem a pergunta que eu mais recebo, que é, tá, e aí, o que que eu faço com esse dinheiro, né? O que que eu faço com esse dinheiro que eu tô conseguindo, então, investir? Eu tenho que botar lá no INSS, então, para eu poder garantir minha aposentadoria. Eu quero garantir o teto do INSS. Quero poder ganhar lá hoje os meus R$ 8.000, que hoje é o teto, 8.475, que é o teto do INSS, e eu quero garantir esse teto. É isso que a gente vai fazer? Aqui, eu vou compartilhar com vocês de novo a tela, que é uma projeção de renda passiva, que é uma visão que eu quero que vocês tenham. E aí, para quem acha que para investir só com muito, a partir de R$ 10, tu já consegue investir em fundos, tu já consegue investir em CDB. A partir de 50, R$ 80, tu já consegue investir em LCA, que são investimentos conservadores, ou os fundos não, fundos são investimentos moderados, mas CDB, LCA, LCI são investimentos conservadores que tu vai estar ali colocando o teu dinheiro e ele vai estar te trazendo retorno. Ele vai estar te trazendo renda de volta.
esse dinheiro vai estar se multiplicando. E aí, um cálculo que eu trouxe para vocês terem uma ideia é o cálculo da aposentadoria pensando no teto do INSS. Hoje, para uma pessoa se aposentar com o teto do INSS, ela precisa contribuir durante 35 anos com R$ 659 por mês. Tem pessoas que isso é obrigatório, já tá lá, é CLT, tá descontando esse dinheiro já automaticamente ali e esse dinheiro tá ali construindo nessa aposentadoria do INSS. Mas para quem é autônomo, para quem é pessoa jurídica, os mesmos R$ 659 aportado de forma mensal a uma rentabilidade de 1,6. O que é uma rentabilidade de 1,6? É uma rentabilidade conservadora. Aqui, esse conservador significa que a gente vai estar ali colocando mais de 90% do patrimônio desse investimento em renda fixa. Vai ser investimento que é seguro, tá? Que traz segurança. Esses investimentos conservadores são esses investimentos de renda fixa que fazem com que, se eu colocar os meus 659 amanhã e lá, eu não vou tirar menos do que os meus 659. Isso é a renda conservadora. Não tem como eu receber menos do que aquilo que eu coloquei. Só que se eu fizer os mesmos 659, um aporte mensal durante 35 anos, pensando em receber uma renda do governo, do INSS, de R$ 8.475, se eu investir de forma conservadora esse valor durante o mesmo período, eu vou atingir um patrimônio de mais de 5 milhões de reais em 35 anos. E isso vai me possibilitar mais de 50 mil reais em renda passiva. E se tu ainda está aí esperando que vai ser o INSS que vai te aposentar com os 8.475 daqui 35 anos, isso não vai acontecer. Porque hoje o INSS já vai diminuindo gradativamente com base naquilo que você contribuiu. É feito um cálculo matemático que vai diminuindo a tua renda passiva do futuro, com base na idade que tu tem. Aí agora pensa daqui 35 anos se isso vai acontecer. E aí tá aqui, ó. Esse início aqui é o início mais difícil. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o acúmulo dos primeiros 100 mil reais, que são aqui nesse caso, nos primeiros 8 anos, é o momento é a fase mais difícil de chegar aos 100 mil. Porque enquanto eu tô colocando para chegar nesses 100 mil reais, ele depende principalmente do quanto eu coloco de dinheiro. Não tem a rentabilidade ali que a rentabilidade vai dar mais dinheiro do que o que eu aporto, do que o dinheiro que eu coloco. Então, até ali os 100 mil, se tu tem perfil conservador, se tu tem perfil moderado, ousado, agressivo, não importa. Vai depender principalmente do quanto de dinheiro sai do teu padrão de vida para investir. E aí, por isso que a gente precisa ter essa consciência da base para olhar para cada categoria e saber onde que eu posso reduzir em cada categoria para eu poder colocar mais dinheiro. Poxa, eu não tenho 659, eu só vou conseguir colocar 200 por mês. Dá. Eu só vou conseguir colocar 20 reais por mês. Comece. Porque depois dos 100 mil, os próximos 100, que é chegar nos 200, eu levei 1, 2, 3, 4 anos. Eu já levei metade do tempo. Eu levei 8 anos para chegar em 100 mil. E eu vou levar 4 para chegar em 200 mil. A metade do tempo. E aí, os meus próximos 100 mil, que é chegar nos 300, eu já levo 1,
2 anos. E aí, para chegar nos 400 mil, são mais 2 anos. Mais 2 anos eu chego em 500 mil. E se eu quero pensar, vamos lá, estou pensando em ter uma renda passiva de 8.475. Com 800 mil reais, eu já consigo tirar isso de renda todos os meses. E aí, se nessa projeção que eu fiz aqui para vocês acompanhar, que é lá nos 35 anos, eu fiquei 35 anos colocando R$ 659 por mês. E lá na frente eu comecei a tirar os meus 8.500 por mês, eu vou tirar em torno de R$ 100.000 por mês. Meu patrimônio, ó, continua subindo. Eu já vou levar para a vida inteira, minha família toda vai se beneficiar desse patrimônio que eu construí. Poxa, esse valor tá demais para mim. Eu não consigo colocar 600 por mês. Eu só consigo colocar R$ 300 por mês. São mais de 2 milhões em 35 anos. Ah, eu não tenho 35 anos, eu tenho só mais 20 anos. Tu já vai ter R$ 330.000. Aí, as outras partes que vêm dentro da nossa estrutura ali de planejamento financeiro, a estrutura do nosso plano sustentável. Depois que eu conquistei minha reserva de emergência, quanto que é a minha reserva de emergência? 3 a 6 meses do meu padrão de vida. Ah, se eu tenho um padrão de vida de R$ 6.000, vão ser 6 vezes 6 que eu vou fazer. Se eu tenho um padrão de vida de R$ 3.000, vai ser R$ 3.000. Ah, Jenny, mas a reserva de emergência não é só das coisas básicas que eu vivo? Olha, para iniciar até pode ser. Mas tu não quer viver depois se tu precisar só com o básico, né? Se tu precisar usar essa reserva ali porque aconteceu alguma coisa. Tu já tem filho, tu já tem família. Então, reserva de emergência é padrão de vida. Como que é o meu padrão de vida hoje? Tudo aquilo que eu gasto no variável, tudo aquilo que eu gasto no fixo e os meus investimentos. Qual que é o meu padrão de vida? Esse padrão que a gente vai utilizar para poder calcular a reserva de emergência. Ah, então minha reserva de emergência deu R$ 100.000. Meu Deus, eu não tenho 1.000. Beleza? Mas tu vai começar com 200 esse mês. No próximo mês, tu vai conseguir guardar 250 porque terminou mais uma parcela. No próximo mês vai ser 300. E assim, tu vai acumulando para colocar ali. Cheguei nos meus 100 mil, conquistei ali minha reserva, comecei a fazer alguns sonhos. Dentro do planejamento aí a gente tem as estratégias para alavancar, para multiplicar esse dinheiro, para fazer ele trabalhar por ti, trazendo mais retorno. E isso está dentro da minha metodologia de planejamento financeiro sustentável. Tem alavancagem patrimonial, tem multiplicação patrimonial, tem essa questão da gestão financeira patrimonial, que é o quê? Será que esse meu dinheiro é melhor eu construir ele na pessoa física ou na pessoa jurídica? Onde eu vou pagar menos imposto? Onde o governo vai comer menos do meu dinheiro? E tudo isso de forma lícita, usando as estratégias financeiras para fazer esse dinheiro se multiplicar, pagando menos impostos. É possível. Os meus clientes já fazem. Só que para você poder fazer isso, para você poder ter acesso a isso, para você poder alavancar, para você poder crescer, a base é importante. Você precisa ter essa base. Sabendo que o INSS não é o caminho para você se aposentar. Que você precisa ter uma carteira de investimento, você precisa construir uma carteira de investimento para cuidar
da sua aposentadoria e do teu futuro. Como que seria o teu março agora, 2026, março da Renata, da Ana, da Fran, da Lid. Como que seria o março de vocês, sabendo exatamente o que acontece com o dinheiro, para onde ele está indo e que ele não é mais só em vão, que esse dinheiro ele vai te trazer e esse caminho vai te trazer segurança. Como que seria pensar em olhar para o extrato e não ter medo dele? Como seria saber que ali, aqui, ó, no teu celular na tua mão, 24 horas por dia, tu pode registrar, colocar tudo aquilo que tu precisa, sem precisar abrir planilha, sem precisar conhecer de conhecer de fórmulas no Excel. Então, eu ia poder olhar e ter consciência, perguntando ali, meu bolso, quanto eu já gastei na alimentação no mês de março? Meu bolso, qual foi o meu gasto com compras no mês de março? Meu bolso, quanto de juros eu já gastei? Meu bolso, qual é as entradas do meu mês? Meu bolso, o que eu tenho para pagar na próxima semana? Tudo que a gente conversou hoje, que eu mostrei hoje para vocês, é base. E fazer essa base sozinha é possível. Tem bastante gente que já faz. Mas tem uma verdade que eu preciso contar para vocês. Que sozinho, tu já tentou aí, talvez por 5, 10, 15 anos. Eu não sei quanto tempo faz que tu já lida com o dinheiro. Só que tu acaba sempre voltando pro improviso. E não é porque falta inteligência. Não é muitas vezes porque tu não sabe o que fazer. Mas geralmente falta estrutura e acompanhamento. E isso que eu ensino para vocês aqui e que eu ensino na minha metodologia não é achismo. Eu não tirei do nada. Ela é inspirada no conceito americano de planejamento financeiro sustentável. Só que ele é adaptado para a nossa realidade. E não adianta eu falar de investimento, de multiplicação, de alavancagem patrimonial. Eu sei tudo isso. Eu conheço tudo isso. Se tu não tiver terreno para receber essa estrutura. Se tu não tiver base para poder fazer. Não adianta falar que tu vai buscar liberdade financeira se tu ainda não tem uma reserva. Hoje, uma sessão comigo de 1 hora custa R$ 279,90. E isso é o preço para quem compra projeto financeiro, que é a parte da minha metodologia, e esse acompanhamento ele é aplicado de forma individual com base nesse projeto. E esse projeto ele parte de R$ 4.000. O que eu tenho para oferecer para vocês são 4 aulas ao vivo comigo para a gente trabalhar a estrutura da vida financeira de vocês. A gente trabalhar os 4 pilares: a consciência, a organização, a proteção de renda e a reserva. E é a reserva que a Ana precisa, aonde que a reserva da Ana vai ficar,
aonde que a reserva da Renata vai ficar, como que vai ser a construção dessa reserva. O meu bolso como suporte para vocês, trazendo essa facilidade durante 30 dias. Só essas 4 aulas, se a gente fosse calcular aí pelos R$ 279,90, já passa de R$ 1.140. O meu bolso é a ferramenta que vocês vão utilizar aí para facilitar. Vai trazer esse fácil acesso, vai trazer essa rapidez, vai trazer gestão de tempo, que a gente sabe que é importante. Vocês vão ter acesso aos 4 passos de forma detalhada dessa minha metodologia, com as estratégias, com as ferramentas que eu utilizo para que a gente possa colocar eles em prática. Só isso, a gente já passa aí de R$ 5.000 de entregáveis, que é a base da metodologia, 4 passos. A metodologia tem 8, vocês vão ter acesso a 4 passos. Vão ter 4 aulas comigo. Vão ter 30 dias do meu bolso. Dentro do meu bolso, vocês vão poder ter tutoriais vai ter acesso a tutorial para saber como usar, como perguntar, como fazer para que ele responda você, também te ajudando de forma estratégica, como gerar os relatórios, como fazer agendamento, como criar categoria. Vocês vão ter acesso a um suporte no WhatsApp de forma individual comigo durante 4 semanas, para poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a vida financeira de vocês. A dificuldade que tu tem, o investimento que tu quer fazer, com base naquilo que tu precisa. E aí, eu ouso dizer que seria muito justo eu cobrar pelo menos 10% do que eu vou entregar para vocês. Só que eu tomei uma decisão quando eu montei essa aula. E quando eu preparei esse dia aqui. E a minha decisão é de dar oportunidade. Oportunidade para quem realmente quer ter uma virada. Mas é a oportunidade para quem quer virar, para quem quer realmente fazer diferente. E não é porque eu não confio no meu método. Não é porque eu não sei que ele não funciona. Porque eu tenho várias provas. Mostrei para vocês. Li para vocês. Mas é porque eu sei que quando a pessoa aplica aquilo que eu falo, a transformação vem. E 4 semanas são o que vocês precisam para fazer a base da estrutura financeira de vocês. Vai ser somente para uma turma, que é essa turma que vai sair daqui. As primeiras 15 pessoas que entrarem no link que eu vou disponibilizar aqui na aula e lá no grupo, que se cadastrarem e comprarem a nossa metodologia com 4 encontros online, vão ter acesso a tudo isso por apenas R$ 297. E para quem quiser acelerar esse processo, eu ainda vou incluir, vocês conseguem incluir ali, na hora de fazer a compra, um diagnóstico financeiro individual. Esse diagnóstico é, depois que a gente fez todas essas análises aqui, que a gente cadastrou as categorias, eu faço uma reunião contigo e te passo
o que tu precisa fazer para a tua vida de forma individual para chegar nos teus principais objetivos. E esse diagnóstico, quem já fez comigo, sabe que ele custa 499. Mas ele vai estar incluído ali. Vocês, somente quem tiver aqui, vai poder incluir por R$ 179,90. Aqui no grupo, eu vou disponibilizar o link para vocês, como eu prometi. E é assim, não vai ter turma 2, não vai ter próxima oferta dessa. É somente para essa primeira turma que quer realmente fazer uma virada na sua vida financeira. É somente para esses 15, somente para quem está aqui, somente para quem está comprometido em ter uma virada vai ter acesso. A primeira aula começa no dia 27 e a gente vai fazer o teu março ser um março da virada. E esse acompanhamento, ele é um acompanhamento comigo no WhatsApp. Não vai ser com as minhas assistentes, não vai ser com IA, vai ser de forma personalizada, com base na tua realidade, com base naquilo que tu precisa. Quando fechar as 15 vagas, vai encerrar. Não vai ter outra. E aí, se tu quer continuar vivendo no improviso, tendo que correr atrás do dinheiro, tá tudo bem. Nem todo mundo está preparado para isso. Mas se tu já cansou, essa oportunidade é única e exclusiva dessa vez. Por esse preço eu garanto. Vocês podem vir aqui na porta do meu escritório e vir aqui me cobrar se vocês virem esse preço de novo, porque ele nunca mais vai acontecer. Boa noite, pessoal. Espero ter suprido as expectativas. Fica o meu WhatsApp à disposição para tirar dúvidas. Tem o número do suporte, e-mail do suporte, também ali no link. Uma boa sexta-feira, que vocês possam fazer uma gestão financeira melhor e tomarem a melhor decisão para a vida financeira de vocês. Boa noite.